Estamos de volta com o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre os 7 dons do Espírito Santo. O Padre Guido já explicou um monte de coisa bacana pra gente, sobre a pessoa do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na igreja, um monte de detalhe interessante. E já falamos, o Padre Guido já ensinou pra gente o que significa o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, o dom da ciência. Vamos agora falar então do próximo dom, Padre Guido. Qual é o próximo dom do Espírito Santo? O dom do conselho. Certo. Como diz a mesma palavra, significa o dom de saber orientar as pessoas a agir bem. Mas para que isso aconteça, vem uma pergunta. Nós somos sempre modelo de vida para os outros? Porque o dono do conselho se transforma até num questionamento de consciência quando nós não conjugamos o caminho do bem com o nosso estilo. Talvez temos a capacidade de orientar os outros, mas não somos modelo. Entendi. E aí nós pecamos. Por isso, este dono do conselho nos questiona a respeito da autenticidade do nosso modo de ser e de agir. Ô Padre Guido, esse dom é aquele que nos ajuda a colocar a palavra certa no momento certo em favor do outro? Da pessoa certa também. Entendi. Sim, exato. Ed é muito importante, qualquer que seja o nosso status de vida. Olha que eu também, como sacerdote, posso ser motivo de escândalo se o que eu anuncio com a palavra não bate com a história da minha vida. Você, como pai, tem uma experiência até bem prática. É verdade. Os seus filhos querem ver em você um modelo de ensinamento. Quantas vezes, por exemplo, nós padres reparamos com crianças que dizem: Padre, eu nunca perdi uma aula de catequese, por exemplo, para a primeira Eucaristia. Fiz a minha primeira Eucaristia, mas depois eu larguei a igreja. Por quê? Porque minha mãe nunca vai. E diante de uma frase desta, que é muito pesada, não adianta para o padre usar palavras bonitas. Se não tem um exemplo dentro de casa, a criança coloca no lixo toda a aprendizagem do catecismo. Porque se o pai leva o filho para a catequese, deixa o filho na catequese, o filho fica na catequese, depois vai para a missa, sozinho, e o pai não vai, como que ele vai entender? Se é bom para o teu filho, por que você não quer para você também? Né? Então é uma confusão realmente que causa na cabeça da criança. Padre Guido, vamos dar continuidade então aqui para a gente terminar ainda nesse bloco todos os dons que estão faltando. Depois qual é o próximo, Padre Guido? Temos o dom do entendimento, que é um dom que nos leva a aproximarmos-nos de Deus com todo o nosso empenho, direcionando as coisas terrenas em vista do bem eterno. Aí nasce grande desafio, isto é, como é que eu posso direcionar, através do entendimento, as minhas coisas para Deus? Eu tenho que saber escolher sempre aquele bem que supera o tempo. Aí nasce a postura mística do meu comportamento. Me explico melhor. Diante dos bens materiais, por exemplo, qual é a minha postura? Eu aproveito para mostrar o meu amor para com Deus num estilo afetivo e num estilo também efetivo. Pegamos o valor, por exemplo, da riqueza material. Eu sei que na vida eterna não levo comigo nada. Certo. Então, existe um desapego afetivo e efetivo. Aí entraria naqueles campeões que, entendendo bem este dom do Espírito Santo, escolheram também a parte melhor. Por exemplo, um Francisco de Assis, que casou, como se diz, com a pobreza. Ele se despojou afetivamente e efetivamente dos bens materiais para casar com a pobreza. O entendimento me ajuda a entender, como diz a mesma palavra,
que devo procurar valores superiores às coisas materiais. Tá certo. Ou seja, isso a gente lida com essas situações toda hora na nossa vida, né, Padre? Exato, porque nós somos pessoas que não se satisfazem com o que está ao nosso redor. Se nós vamos assistir a um jogo de futebol, Eric, Sim. e digo isso para todos os telespectadores, se o time do nosso coração faz o primeiro gol, é aquela alegria. Mas o que acontece um minuto depois? Todo mundo começa a gritar, mais um, porque não estamos satisfeitos com um gol, queremos mais. E este raciocínio vale com todos os bens materiais, que na hora satisfazem, mas nós notamos que não carregam a nossa vida espiritual. Por isso, este dom do entendimento nos leva a usar uma mística, escolhendo valores que permaneçam para sempre. Muito bem. Já falamos sobre fortaleza, sabedoria, dom da ciência, conselho, entendimento. Faltam 2 para completar 7, Padre Guido. Qual que a gente vai falar agora? O dono da piedade, certo, e o dono do temor de Deus. Vamos lá para a piedade, então. A piedade é, digamos assim, como o termômetro, usamos este aqui, o do nosso diálogo com Deus. Ele está sempre presente nos nossos objetivos ou somente num momento de dificuldade? Aí que nasce a piedade. Quando é que nós rezamos? Quando nós abrimos os olhos para mais um dia de vida, agradecemos a Deus pelo dom de uma nova jornada. Quando nós fechamos os olhos à noite, agradecemos a Deus pelo bem que conseguimos semear e colher durante o dia. Qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida? Este que é o dom da piedade. E me faz relacionar com Deus. É aí que entram os grandes campeões agora, que sabiam e sabem até hoje transformar até as ações mais rotineiras como num diálogo constante com Deus. Na Santa Teresinha do Menino Jesus, que quando chegava a noite e se retirava na sua cela dentro do mosteiro, ela dizia, meu Senhor, eu vou dormir já. Mas toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Bonito isso, né? Então, Eric, até o descanso noturno virava oração. Este que é o dom da piedade, que nos ajuda a dar o gosto a todas as nossas ações, mesmo as rotineiras, transformando em gesto de amor. Olha, eu tenho um hábito, um costume, não sei se é um vício, mas tenho um hábito. São 46 anos que eu escrevo diário. Eu não vou deitar à noite se não escrevo uma página do diário. E apesar que de tantas ações se repetem na minha jornada, não há uma página igual. Que bacana isso, né, Padre? Veja como Deus nos ajuda a dar o gosto da piedade até nas nossas ações mais rotineiras. Esse exemplo de oração de maneira simples, na atividade do dia a dia, que é um ato de piedade, como o senhor bem disse, a gente ouve falar de alguns casos, inclusive, de monges orientais, por exemplo, que acostumam o seu respirar, né, na inspiração e na expiração, fazendo uma oração em cada uma delas, né? Em alguns casos chegam, por exemplo, a Ave Maria enquanto está inspirando e a Santa Maria quando está expirando, que é uma coisa tão automática, tão rotineira, mas tão piedosa, Padre Guido, Sim, que acaba fazendo parte do dia a dia. A oração fica tão importante, tão automática, quanto um ato tão importante para a nossa vida, como o ato de respirar, por exemplo. É bonito isso, né, Padre Guido? Exato. E todos nós, meus amigos, temos a possibilidade de dar o gosto a todas as nossas ações, mesmo as mais rotineiras. Como é belo terminar qualquer dia da nossa vida dizendo, olha, este dia foi um dia de piedade, de amor para com Deus. Porque quando esta presença de Deus é marcante, nós não vamos pecar. Nós ficamos já prevenidos diante do último dom
Vamos lá falar do último dom, Exato, então, Padre que é o Aproveite. temor de Deus, que não significa ficar com medo de Deus, significa pensar nas consequências dos nossos atos. Se eu penso que um determinado ato da minha vida cria um problema com Deus, problema de consciência, eu já tenho, graças ao Espírito Santo, a capacidade de dizer, é pecado, não quero. É uma coisa que já sai automático, né, Padre? Exato. E todos nós devemos viver, se o homem pensasse sempre nas consequências dos seus atos, não teria a força de cometer determinadas ações. Infelizmente, há pessoas que pecam não pensando isso, mas depois ficam com um peso de consciência. Este peso que poderíamos evitar diante deste temor de Deus. Ô, Padre Guido, tem uma passagem na vida de Santa Margarida Maria Alacoque, que é aquela santa francesa, na qual Jesus se revelou, inclusive revelou uma devoção importantíssima e bela na história da Igreja. Nós estamos falando do Sagrado Coração de Jesus. Revelou a ela as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus e toda essa mística maravilhosa do Sagrado Coração de Jesus. Tem um diálogo, tudo a ver com o que a gente está falando aqui em relação ao temor de Deus, um diálogo de Jesus com essa santa, não tem, Padre Guido? Exato. Quando Jesus apareceu no mosteiro, na cidade de Paray-le-Monial, perto de Paris, com aquela roupa típica com a qual nós representamos o Sagrado Coração de Jesus. Certo. Isto é, uma veste, uma túnica bege, um manto vermelho, o coração na vista. E Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque, eis aqui aquele coração que tanto ama, mas que recebe em troca somente ofensas e pecados. Veja só. Por isso, disse Jesus, eu te escolhi para divulgar aqui na França e depois no mundo inteiro a devoção ao meu Sagrado Coração. Jesus ficou surpreendido porque diz, como? Eu que dou a minha vida, que já dei a minha vida, eu que continuo amando, em troca recebo ofensas. Por quê? Porque está faltando nos homens o temor de Deus. Olha só. E este é um dono muito importante, meus amigos, porque, volto a repetir, quando nós pensamos que uma qualquer ação estraga a minha amizade com Deus, eu já ganho muita força para dizer, não faço mais. Agora... Eu queria só, antes da gente encerrar, Padre Guido, que a gente está terminando aqui o nosso tempo aqui já do programa Eclésia, para a gente terminar o nosso programa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Sim. A gente sempre ouve falar que pecado contra o Espírito Santo não é possível ser perdoado, né? Queria que o senhor explicasse para a gente o que isso significa e se é isso mesmo que acontece. Não tem perdão, pecado contra o Espírito Santo, Padre Guido? É o mesmo Jesus que fala que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. O que é isso? Vou explicar com um exemplo muito simples. Nós, padres, na hora de atender as confissões, não é a primeira vez, e nem acho que vai ser a última, que algumas pessoas vêm dizer para o padre, na confissão, Padre, o pecado que eu fiz foi tão grave que nem Deus pode perdoar. Cuidado! Nunca diga uma frase desta, porque se você diz isso, você está pecando contra o Espírito Santo. Isto é, você está colocando um limite à misericórdia de Deus, que, pelo contrário, não tem limites. Entendi. Deus, na sua imensa misericórdia, perdoa todos os nossos pecados, por tão graves que eles sejam. Você nunca deve duvidar da bondade de Deus. Portanto, nunca devemos pecar contra o Espírito Santo. Então, Padre Guido, nesse caso, pecar contra o Espírito Santo significa retirar uma qualidade divina, como, por exemplo, a misericórdia, e não acreditar nessa qualidade divina, nessa ação divina? Exato, pôr um limite à misericórdia de Deus que não tem limites. Entendi. Inclusive, daqui a poucos meses, exatamente no mês de dezembro,
no dia 8, vai iniciar um ano especial, o ano da misericórdia, com jubileu. Ah, que o Papa Francisco está convocando esse ano, né, Padre Guido? Exato. E uma das iniciativas do Papa, Certo. para a próxima quaresma, será aquela de enviar no mundo sacerdotes, e os bispos farão o mesmo, para absolver até de pecados reservados à Santa Sé. Olha só. Ah, porque há alguns pecados, algumas situações que só mesmo a Santa Sé pode, vamos dizer assim, conceder a possibilidade do perdão. Como, por exemplo, dá alguns exemplos para a gente, Padre Guido. O aborto, o pecado do aborto, por exemplo. Né? Excomunhão também. Excomunhão também. Este poder será dado para alguns sacerdotes em todas as dioceses para mostrar exatamente a grande misericórdia de Deus, que supera toda forma da fraqueza humana. Ou seja, o Papa Francisco vai conceder um tempo na igreja para facilitar o acesso aos fiéis, e principalmente esses que estão vendo um caso grave de excomunhão ou que praticaram aborto e que de repente não pode se confessar com qualquer sacerdote, que possam então alcançar de maneira mais facilmente essas graças, né? Aliás, se você está vendo alguma dessas situações, seja qualquer uma delas, a melhor coisa, procure o seu pároco. Procure orientação e ele vai saber te direcionar no que deve ser feito e qual o caminho a ser percorrido. Padre Guido, a gente poderia falar sobre mais coisas que o Espírito Santo certamente é um assunto que rende e é muito rico, mas a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria que o senhor nos despedisse dos nossos amigos telespectadores e também que nos desse a sua bênção, por favor. Certo, vamos agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo com todos os seus 7 dons grandiosos e que nos ajudem a crescer como autênticos cristãos. Um abraço para todos vocês, prezados amigos, de uma maneira especial para a Dona Cristina e o Dr. Carlos Carvalho de Bauru, que não perde nenhum dos nossos programas eclésias. Para todos, a minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido, mais uma vez. Parabéns pelo seu aniversário, né, que aconteceu agora recentemente, e que o senhor possa estar conosco aqui com muita saúde, muitos e muitos anos, trabalhando aqui conosco no programa Eclésia, que é uma alegria fazer esse programa ao lado do senhor, viu, Padre Guido? Obrigado. Eu me sinto muito contente e conto com a vossa oração. A vossa oração me ajuda a ser cada vez mais autêntico e sentir-me esse instrumento nas mãos do Espírito Santo para que possamos crescer juntos. Muito bem, Padre Guido. Semana que vem a gente continua, então, o nosso trabalho aqui no programa Eclésia. 2 lembretes rapidinho. O primeiro, amanhã é dia de Troféu Louvemos, como eu já disse. Fique ligadinho a partir das 8 horas da noite. Acompanhe conosco essa grande festa. 8 horas da noite a gente já está ao vivo para mostrar os bastidores dessa festa, que começa na sequência às 20h30, né? Às 8h30 da noite. Outra coisa é lembrar que você pode acessar, como a gente está dizendo toda hora, mas vale a pena insistir, acessar o site da Rede Século XXI, rs21.com.br, achar lá, clicar na aba Programas, Programa Eclésia, e você vai ter disponível então todos os programas. Divulgue isso para os seus amigos, divulgue isso para os seus companheiros aí na sua paróquia, para os seus catequistas, enfim. Fica aí a dica então para que você possa assistir todo o Programa Eclésia também pela internet. Valeu, gente. Boa semana. Semana que vem a gente se encontra para mais um programa Eclésia. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.